Olá, eu sou Técio Rebelo, sou advogado especialista em Direito Médico e da Saúde, atuo há bastante tempo nessa área e desde que eu saí da faculdade, em razão de ter familiares médicos, eu me interessei muito pelo tema e comecei a estudar e aprofundar na parte da defesa do profissional de saúde, do médico, e é uma satisfação estar aqui com vocês, respondendo ao convite que foi feito para participar do Congresso Nacional de Direito Médico, do CONAS, e eu vou tratar de um tema que aqui é muito interessante, eu adoro falar sobre isso, é uma parte bem ampla do direito médico, para que você possa, na sua prática diária, ter mais segurança jurídica e que você consiga ter uma relação médico-paciente, ou como se chama hoje, paciente-médico, mais adequada, é que a gente entenda alguns motivos da própria judicialização e os aspectos e os riscos da profissão médica. Então, eu preparei para vocês alguns slides que a gente vai trabalhar, vou compartilhar a tela. Então, vamos lá. Eu fiquei selecionado para falar sobre gerenciamento de riscos médicos e jurídicos, construindo uma prática em saúde juridicamente mais segura. Então, é tentar mostrar para vocês o que vem acontecendo nesse panorama da medicina no Brasil, o que acontece com as ações, os tipos de danos, e que a gente possa dar uma segurança para que vocês trabalhem com mais autonomia, com mais independência, e também entendendo melhor esse mundo todo da saúde e da medicina hoje no Brasil. Tá? Primeiro ponto, a gente precisa lembrar que o direito e a medicina sempre coexistiram. Né? Na época antiga, na Grécia, por exemplo, a gente tinha os filósofos, e eles estudavam tanto medicina, direito, filosofia, artes, e por algum momento, né, uma questão, inclusive, de poder simplificar a adequação e o ensino da matéria, a gente acabou separando vários ramos do conhecimento, e a medicina e o direito se separaram, mas eles sempre foram estudados, como eu vou mostrar para vocês em alguns slides aqui bem interessantes. Tá? A origem da medicina primitiva, ela se confunde, né, pessoal, com a própria origem da humanidade, com a questão da alteridade, quando a primeira pessoa cuidou de outra, né, no momento de altruísmo mesmo. Então, o cuidado do ser humano para com outro ser humano, a gente começa a ter essa ideia de uma medicina muito primitiva, mas que já era um começo de cuidados e de interesse na saúde e no bem-estar psicofísico do outro. Né? Então, a gente tem esse desejo de ajudar os que sofriam e tinham necessidades e enfermidades, isso é muito antigo. Nos tempos mais primitivos, a gente tinha uma medicina aí com caráter extremamente mágico, sacerdotal, e as doenças eram atribuídas a causas sobrenaturais. Né? Então, o ato médico consistia de magias, ritos, encantamentos, e associados a práticas empíricas, né, tradicionais. Então, tudo era muito empírico, tudo era levado muito para o misticismo, para o sobrenatural, e isso era tido como até a gente tinha os curandeiros, a gente tinha a parte da própria feitiçaria, que atuava de uma forma muito ligada à parte da saúde e da medicina. Né? O apogeu da civilização grega, ela veio apresentar esse rompimento com essas superstições e essas práticas mágicas e o surgimento de explicações racionais para esses fenômenos de saúde e de doença. Né? Os grandes médicos gregos, como eu falei antes, eram também filósofos naturais e grandes pensadores da humanidade, e a gente tinha aí vários deles muito importantes. Um dos grandes pensadores e filósofos e que trabalhou a medicina é Hipócrates, que é muito conhecido por vocês da área da saúde, né? Em razão dele ter falado sempre nessa questão do próprio interrogatório do paciente, que hoje a gente conhece como anamnese, e que Hipócrates já pregava essa necessidade de interrogar, de conhecer o paciente, a gente buscando essa relação de humanização no atendimento, ou seja, ouvir, né, ver os sintomas e os sinais do paciente para que a gente pudesse chegar a uma conclusão, a um diagnóstico clínico, inclusive, desde aquela época na Grécia. Então, ele já determinava que os sinais são observados pelo médico e os sintomas são sentidos pelo doente, um conhecimento que até hoje a gente utiliza na medicina atual. Ele foi responsável pela construção do Corpus Hipocrático,
né, que era composto por 72 livros e 59 tratados sobre temas variados. Outros estudiosos da medicina faziam esse corpus hipocrático, escreviam com Hipócrates, mas ele tem realmente esse destaque no cenário da medicina, né? Então, na Idade Média, a gente, além das epidemias, também foi um momento de muita miséria e fome, né, na Idade Média, somada à estabilidade política, às perturbações sociais, e levaram a um desaparecimento da cultura, de um modo geral, né? Então, a gente teve uma desmoralização da medicina, e na Idade Média a gente tem um momento em que a gente retrocede nesse avanço que houve na época grega, né, na questão de Hipócrates e outros filósofos que estudavam a medicina, né? A própria igreja, né, na Idade Média, ela proibiu alguns atos vinculados à medicina, inclusive dissecação de cadáveres para estudos, e a gente acabou tendo aí um momento que a medicina ela ficou um pouco subjugada e perdeu um pouco da autonomia. Então, alguns atos eram feitos, inclusive, de forma velada, né, escondida, né? Então, isso fez com que crescesse uma desconfiança nos médicos e as pessoas se voltaram, mais uma vez, àquela questão de ritos mágicos, crenças sobrenaturais, crenças na cura pelo divino, exclusivamente, né? E a gente tem uma questão aí de que os caminhos científicos eles se estagnaram devido ao crescimento do interesse pela magia, pela própria fé, né? Em detrimento da observação da própria natureza e dos fenômenos que acontecem com o corpo humano. Então, a gente tem aí, né, a figura do médico na época das pestes, a roupa que a gente usava, e eu gosto de trazer hoje o médico no tempo de pandemia, agora na Covid, né, e a gente tem uma frase que era, na época que essa roupa, né, com bico de cor foi criada, ela era para ludibriar a morte, evitava-se o contato, a proximidade com o toque, e, ao mesmo tempo, buscava-se neutralizar com perfumes e com máscaras os odores que corrompiam o ar. Por isso, os médicos que cuidavam de doentes com a peste negra, por exemplo, usavam essas máscaras como uma forma de proteção, né? E o formato de bico de pássaro era para distanciar ainda mais o contato com o ar. Inclusive, o próprio cajado que esse médico utilizava nessa época servia para tocar, para poder encostar nos pacientes, para que ele não usasse, às vezes, a própria mão. Então, esse é um momento que a gente vive e a gente retoma essa questão de cuidados e proteções extremas com a pandemia, né? Nessa época, a gente tinha uma ideia de que o doente era impuro e ele deveria ser evitado, né? E ela dominou a Idade Média como um conceito fundamental. A doença era essencialmente um castigo, né? E pela própria parte religiosa, mas também era uma fonte de purificação e redenção. Então, naquela época, entendia-se que o enfermo, né, que o doente, ele tinha que sofrer para que ele pudesse se purificar. Então, a doença acabava sendo um castigo de Deus imputado ao enfermo e ele precisava passar por aquela expiação para ser purificado, né? Na medicina, no Renascimento e nos séculos 17 e 18, e a gente tem aí o fim da Idade Média, a questão do próprio antropocentrismo, né, com a volta do homem ao centro do entendimento, dos estudos, né? Os grandes médicos da época eram homens de letra, humanistas e tidos com autoestima na sociedade. Então, eram pessoas com muito respeito e que tinham uma grande graça perante a comunidade. A anatomia, nessa época, recebeu grande impulso com as obras, né, de Leonardo da Vinci, por exemplo, aí com o Homem Vitruviano, a própria parte de desenhos e anatômicos e estudos da anatomia do corpo humano, né? Além dele, a gente teve o Andrea Vesalius, que foi muito importante com a questão do De Humani Corporis Fabrica, no qual ele trazia a parte de anatomia, foi um destaque na medicina, nessa parte da anatomia, e fez um diferencial enorme, né? Então, a gente entrando agora, depois desse pequeno introito, dessa introdução histórica da medicina, a gente vê que, depois de tantos anos e de tanta evolução científica, apesar disso tudo, hoje a gente tem ainda a responsabilidade médica como um dos assuntos ainda muito polêmicos na nossa sociedade. Se discute, principalmente hoje, com a questão da
modernização, de haver muitos equipamentos, tratamentos disponíveis, parece que o paciente ele ficou vinculado e acredita que ele vai ter uma cura e que o tratamento dele vai ser sempre o melhor possível, com o melhor resultado possível. Então, a gente cria uma expectativa, né, de um doente em suspensão, como dizem alguns doutrinadores da Universidade de Coimbra, e que a gente acaba fazendo com que esse paciente não acredite na morte ou em eventos adversos, e que nem sempre são culpa ou advém da conduta do médico, né? Então, são decorrentes da própria doença, por exemplo, no câncer de pâncreas, de cabeça de pâncreas, que a gente tem uma letalidade enorme, né? Além de outras doenças, como, por exemplo, às vezes uma meningite, que ainda assola muito algumas pessoas no país, e que, às vezes, tem um quadro que afunda rapidamente. E a gente acaba fazendo com que um médico, que muitas vezes atuou, fez o protocolo de atendimento para meningite, né, com antibioterapia e tudo que poderia ser feito, acaba muitas vezes sofrendo um processo possível, e às vezes também até na própria delegacia, com uma notícia de fato, ou como vocês conhecem, um boletim de ocorrência, indicando que houve um erro e uma culpa, e que o médico realmente seria, por exemplo, culpado pela morte, né, um atendimento negligente ou imprudente, pela culpa da morte do paciente. Isso é bem comum, não só na área, né, não só com a meningite, mas também com outros eventos adversos, como, por exemplo, uma tromboembolia. Já peguei outros casos mais sérios também, de pacientes que têm algum efeito adverso e acabam falecendo, e que a família imputa a conduta ao médico responsável e, às vezes, esquece que a própria doença, e que a medicina não é ciência exata, né? E que a gente precisa entender que o resultado, ele não é o objeto da medicina. A medicina, ela é uma ciência que a gente tem uma prestação de serviços que ela é de meios, ou seja, o médico vai utilizar do seu conhecimento, da boa técnica, da medicina baseada em evidência, dos guidelines, para entregar o melhor serviço possível, sem prometer resultados. Alguns tribunais ainda entendem que, por exemplo, algumas especialidades médicas, elas são de resultado, como, por exemplo, a cirurgia plástica, a própria parte de radiologia, tá certo? E alguns já têm alguns entendimentos, inclusive, que a própria cosmiatria, por tratar, né, dessa situação de embelezamento, a gente também teria uma suposta obrigação de resultado. Isso é uma discussão jurídica, cabe aos advogados. Nós defendemos que não há obrigação de resultado, haja vista que o corpo humano ele responde individualmente a cada tratamento, né, uma idiosincrasia de cada pessoa. Então, é muito importante que os médicos entendam que você não deve prometer resultados, e na hora que eu tenho algum tipo de procedimento médico no qual eu utilizo elementos visuais, programas e softwares que dão um antes e um depois, ou até mesmo eles projetam um possível resultado, a gente pode sim levar essa situação a uma obrigação de resultado e, no futuro, responder por uma responsabilidade objetiva, que seria exatamente essa questão de você ter a obrigação de entregar o que você prometeu. Gosto muito dessa frase de William Osler, uso há bastante tempo, para falar exatamente dessa questão da idiosincrasia, que a medicina ela não é matemática, né? Então, a medicina, dizia William Osler, é uma ciência da incerteza e uma arte da probabilidade. Ele foi um médico clínico, professor, educador, pesquisador, historiador e humanista muito conhecido, né? E bastante mencionado e citado nos estudos médicos. Tem até um artigo que eu escrevi sobre ele, quem quiser depois dar uma olhada aí no Google, coloca meu nome que vocês vão acabar encontrando um artigo explicando mais um pouco sobre William Osler e como ele contribuiu para a medicina atual, né? Então, até a década de 90, né, Dário Ferreira, ele é um cardiologista especialista em segurança do paciente, ele fala que nós acreditávamos que éramos perfeitos, ele está falando dos médicos. A gente saía da faculdade e achava que não iria errar nunca. Foi aí que percebemos que erramos muito e que as consequências desses erros são muito graves. Então, apesar do médico se preparar e estudar para levar saúde, levar dignidade, levar uma busca
de uma melhora da condição geral de saúde do ser humano, a gente acaba tendo, sim, ainda erros, e não só dos médicos, né? Mas assim, o erro geralmente ele acontece, um erro sistêmico, por exemplo, uma falha organizacional dentro de um hospital, dentro de um atendimento do serviço público, que leva, muitas vezes, à morte de um paciente. Os erros acontecem, né? Errar humano est, é uma frase muito antiga, e o dano advindo da atuação do médico, ele era tido como inevitável. A gente sai, aí tem Luiz Martins, que falava isso, nessa questão da responsabilidade civil médico-sanitária, né? E a gente sai dessa questão do inevitável e a gente passa para um momento em que o médico ele deixa de ficar imune à crítica e à responsabilização de seus atos profissionais, principalmente num período no Brasil, né? Na Europa já antes, mas no Brasil de um período recente para cá, acho que se a gente pensar aí num período de 10 anos para cá, a gente vê que a judicialização aumentou muito, o médico, por diversos motivos, acabou deixando de ser aquele amigo da família, aquele médico que era festejado, como eu tinha falado, ele passa a ser um especialista, um super especialista, a gente tem uma massificação no atendimento, a questão dos próprios planos de saúde, né, que acabam fazendo com que o médico tenha que atender mais pacientes num volume maior, em menor número de tempo, para que ele possa fazer o faturamento que ele tinha anteriormente com os pacientes particulares. Então, a gente tem uma ruptura dessa relação ancestral de fidúcia, de confiança entre o paciente com o médico. Então, a gente tem, como eu disse a vocês, essa eclosão dessa responsabilidade médica, e ela hoje é muito séria no Brasil. A gente chega, inclusive, a ter muito processo judicial, poderia até ter mais, existem uns relatórios do Conselho Nacional de Justiça, né, existe uma pasta específica para identificar as demandas em saúde, e a gente tem bastante ação de erro médico, poderia inclusive ter mais. Eu acredito que hoje, mesmo que a gente tenha aí um acesso fácil à justiça, muitos dos pacientes não judicializam por não ter capacidade de contratar um advogado ou até mesmo de ter uma defensoria por meio de advogado público. Então, muita ocorrência aí do que é imputado como erro médico, entre aspas, nada mais é, como eu falei para vocês, uma evolução natural da doença. Nós temos os eventos adversos que não são decorrentes especificamente do ato médico, né? Então, são previsíveis ou imprevisíveis e que fazem parte de um risco do tratamento ou do procedimento. A grande questão é que a gente realmente precisa pensar que quanto mais a gente evolui como sociedade em razão de diversas normativas, como, por exemplo, o próprio CDC, né, a gente tem uma questão de que a gente precisa ter uma informação qualificada, uma informação adequada para entregar ao paciente. Então, a gente precisa, até mesmo o próprio Código de Ética Médica, ele fala nessa necessidade de informação, né, na parte, quando ele trata de informação qualificada, termo de consentimento. Existia um tempo em que eu advogava que a gente não falava tanto no termo de consentimento esclarecido, que é um documento formal, e hoje, nos próprios conselhos, quando a gente vai fazer algum tipo de defesa de sindicância ou de processo ético-profissional, os próprios conselheiros, eles acabam já pedindo esse documento, e a ausência desse documento muitas vezes faz com que o médico não consiga provar o que ele conversou com o paciente, o que ele definiu como objetivo do tratamento, as informações. Então, eu vou falar um pouco mais para frente das consequências jurídicas disso para vocês e trazer uns exemplos de termo de consentimento que eu acabei confeccionando e utilizei em algumas sociedades de especialidades médicas que eu já atuei e que acabei fazendo muitos termos também para médicos e para as sociedades. Então, é bem importante esse tema, acredito que a gente precisa pensar com mais carinho, né? E os termos genéricos, eu vou mostrar para vocês, eles não têm tanta eficácia hoje para o Poder Judiciário, né? Como eu falei para vocês, a gente tem aí a eclosão dessa responsabilidade médica, ela está intrinsecamente ligada à mudança qualitativa,
das relações entre o médico e o doente, como eu afirmei, e é uma massificação dessa prestação de cuidados médicos, né, com a consequente ruptura ancestral dessa relação, que era quase afetiva, entre o médico e o doente. Guilherme Oliveira, né, ele fala sobre isso. Isso também, a maioria dos professores e os doutrinadores que falam sobre direito médico, eles também têm essa mesma posição, que eu também compartilho. Então, a gente tem aí a maior parte dos processos judiciais hoje que tramitam no nosso judiciário, eles decorrem de resultados insatisfatórios e não de erros médicos estrito sensu. Não é uma conduta do médico errada, nem uma falha técnica dentro do procedimento que levam ao início, ao ajuizamento de uma ação. Muitas vezes é a falta de comunicação vinculada a um resultado que não é um resultado bom, um evento adverso, como eu falei, e isso faz com que o paciente ele ajuize uma ação, às vezes até movido por um advogado que também não tem um conhecimento tão grande na parte de direito da saúde, e, por exemplo, por um vizinho que indica que a pessoa deve processar, deve ajuizar uma ação. Isso faz com que a gente aumente a litigiosidade desse campo do direito. Então, nós temos aí uma área que é o direito da saúde, o direito médico, e, infelizmente, a gente tem notado um aumento significativo dessas demandas. Então, pessoal, a gente precisa pensar que, num tempo muito recente, muito curto, né, nós tínhamos aí uma utilização da medicina defensiva, né? A gente tinha uma superproteção contra possíveis processos, e aí a gente tinha um médico que era extremamente vinculado a exames, né, e inclusive exames que não eram necessários para aquele paciente, porque ele tinha medo de ser processado. E isso, né, faz um uso exagerado de recursos técnicos dispensáveis, e aí cria até mesmo, por exemplo, para o SUS, um gasto desnecessário. Então, a gente vai fazer uso de dinheiro público de forma indevida, porque a gente está deixando de usar corretamente esses recursos, e aí tira da parcela da população que realmente precisaria desses exames, né? E até mesmo no sistema, na saúde suplementar, como os planos de saúde, quando a gente passa exames demais, estamos fazendo com que esse dinheiro seja gasto de forma também equivocada. E hoje, como a gente tem muito plano de saúde que é coletivo, esses valores que são gastos numa população determinada de pessoas, eles são repassados como custo de sinistralidade, e aí a gente tem uma bola de neve que acaba elevando o valor desses planos de saúde, e hoje a gente tem aí uma grande demanda no judiciário, que é também vinculada ao valor das mensalidades dos planos de saúde. Então, a gente precisa pensar nessa concepção defensiva, né, e transformar ela na concepção bioética. O que é isso? Pensar na medicina com bioética. O que é isso? É tratar nos princípios da bioética, que vocês já conhecem, que é a não maledicência, a beneficência, a justiça, né? Então, usar os princípios bioéticos para você fazer uma medicina que vá proteger o paciente e o médico. Isso quer dizer que a gente precisa pensar, sim, numa mudança de comportamento, numa mudança de mindset do médico, para que ele saiba que ele precisa realmente, né, ter condutas que não são de medicina defensiva, mas que são juridicamente adequadas para protegê-lo, e aí vai passar por toda a questão de a gente ter um gerenciamento de risco dentro das clínicas, dentro dos hospitais, fazendo com que a gente tenha protocolos, contratos, termos de consentimento informado, documentos que façam um recibo de algum tipo de ato, como entrega de documentos, recusa de tratamento. Então, a gente precisa fazer com que o médico se proteja, mas não é passando exame demais, ao contrário, é se protegendo juridicamente e adequadamente, para que ele tenha uma relação, inclusive, de forma muito, muito tranquila com o paciente, com autonomia,
né? Mas também com muita clareza, para que esse paciente ele não gere nenhum tipo de expectativa ilegítima e que ele também não pense que vai sair totalmente curado ou que vai sair sem nenhum tipo de lesão de um tratamento que pode gerar sequelas, tá? O que é que a gente tem? O próprio Código Civil, no artigo 15, ele fala que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de morte, né, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Então, a gente precisa pensar que isso é um dos fundamentos, um dos respaldos que a gente tem que informar, que a gente tem que utilizar a documentação adequada, né, para melhor informar se há risco, se não há risco, e o próprio paciente, pela questão hoje da autodeterminação, que é um conceito que está muito em voga, a gente faça com que o paciente ele consiga decidir sobre sua condição de saúde e seu tratamento, juntamente com o médico, né? Então, a gente tem uma mudança de paradigma, a gente sai desse paternalismo que a gente tinha, paternalismo médico, onde o médico decidia tudo, e a decisão era estritamente do médico, e a gente vai para essa balança se equilibrando, na qual hoje a gente chama em tomada de decisão compartilhada. Então, o médico, juntamente com o paciente que tem autodeterminação, ele vai utilizar, né, essa relação médico-paciente para construir uma tomada de consentimento informado e isso, ao final, se transforma em um documento escrito. Então, é bastante importante a gente pensar no paciente autônomo, que pode se autodeterminar como ser humano para conseguir fazer com que essa relação ela seja mais leve, ela seja mais transparente e ela tenha boa fé objetiva, que é exatamente a gente tratar com clareza, usar antes do tratamento, antes de contratar o serviço, durante o contrato e após o contrato, a gente ter lealdade, a gente ter ética, né? A gente ter boa fé objetiva com esses pacientes, que são chamados deveres anexos ao contrato. Então, pessoal, eu trouxe para vocês aqui uma evolução dessas ações em saúde de 2016 a 2019. A gente tem um atraso aí no último ano desses números da saúde, mas, por exemplo, em 2017, que é referente ao ano 2016, a publicação, né, a gente tem aí ações por erro médico, que a gente tem um número de 57.739 ações ajuizadas no ano, né? Então, a gente vê que já em 2018, né, que foi publicado em 2019, a gente tem aí um aumento para 83 mil ações, 728, é um aumento considerável para erro médico. E depois, quando a gente tem aí 2019, que foi publicado em 2020 pelo Conselho Nacional de Saúde, que a gente tem um relatório dessas demandas judiciais da saúde, a gente teve um aumento para 107.612 ações por erro médico, né? Que isso representa 230 ações por dia e para quase 12 ações por hora. Então, o Poder Judiciário ele tem muita demanda de ação de erro médico, né, conforme esse relatório, e a gente precisa realmente adotar técnicas de gerenciamento de risco, porque na hora que há uma demanda judicial, a gente acaba fazendo com que o judiciário demande muito tempo, que a gente tenha que fazer defesa, que a gente tenha que entrar quase sempre na questão de uma perícia médica. Então, o juiz, o magistrado, vai indicar um perito para analisar essa situação, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele não tem capacidade técnica para entender do erro médico, né, e da análise do ato médico, se foi negligente, imprudente ou imperito, e se teve técnica. Então, a gente precisa se socorrer de um perito judicial e as partes se socorrerem de advogados e de assistentes técnicos, que muitas vezes são médicos, que fazem cursos de perícia médica, que são peritos e que também são assistentes técnicos e que vão auxiliar na produção da prova para que a gente possa provar a inocência do médico. Para vocês terem uma ideia, aí, no ano 2019, o total de ações envolvendo judicialização da saúde foi 2.228.000. Então, é um número bem relevante. Como eu disse, poderia ainda ser maior, em razão de que muitas pessoas deixam de ajuizar ações em razão de não ter acesso ainda ao judiciário, não ter capacidade de pagar o advogado ou de não conseguir
um acesso a um advogado público, né? Um defensor público que atua gratuitamente para pessoas que não têm condições de pagar advogado. Então, como eu falei antes, quais são as causas da judicialização? Então, a gente tem aí a superespecialização do médico, a relação médico-paciente tem uma guinada, ela tem uma mudança de comportamento, a própria massificação desse atendimento, que ela acaba fazendo com que essa relação ela seja uma relação mais frágil, então a gente precisa pensar em como podemos melhorar essa relação hoje, né? Existem movimentos aí como o Slow Medicine, que seria uma volta do atendimento mais humanizado, para que a gente possa entregar um serviço que gere no paciente uma sensação de cuidado, de que ele foi bem acolhido e de que ele está sendo bem tratado e bem acolhido dentro de uma instituição pelos profissionais da saúde. Causa da judicialização, né? A gente tem a questão que a gente tem uma relação intersubjetiva, então é uma relação entre pessoas. A relação entre pessoas não é uma relação fácil, a gente sempre tem problemas de comunicação, então por isso que a gente precisa sempre ter uma comunicação muito clara e adequada. Então, por exemplo, o que é que gera às vezes esse gap, essa falha de comunicação? O abandono do tratamento pelo paciente, que o médico às vezes sequer tem um protocolo seguro para que faça com que esse paciente entenda que ele abandonou o tratamento e que ele precisa voltar para o consultório, para o hospital, né? E aí isso faria com que o paciente e o médico, desculpem, tivesse uma isenção de responsabilidade, já que ele comunicou o paciente dos riscos do abandono do tratamento. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Também, por exemplo, desvalorização das opiniões de ambos. Então, às vezes, o médico desvaloriza uma opinião do paciente, então o paciente, às vezes, tem uma causa de fundo, né, da doença, por exemplo, psicológica, e o médico pode não levar em consideração da forma que deveria. E hoje a gente tem que tratar, hoje não, né, sempre, a gente teve que tratar o ser humano, o paciente, de forma um pouco holística, mais holística, para que a gente possa tratar a pessoa e não apenas a doença, porque a gente muitas vezes trata só a doença. Nós temos o modelo hospitalocêntrico, né, no qual a gente fundamenta no Brasil o tratamento da doença. Na verdade, a gente precisaria ter uma parte mais preventiva, no qual a gente trata a pessoa para que ela não tenha doenças. Então, esse não é um pensamento ainda incutido no nosso país, no SUS principalmente. A gente tem um tratamento basicamente hospitalocêntrico e que a gente visa apenas tratar o doente e não a doença ou melhorar a qualidade de vida da pessoa, tá? E também, por exemplo, a desatenção durante a consulta, a gente precisa ter escuta ativa. Na minha profissão, na profissão de vocês, eu como advogado, eu tenho que ter uma escuta ativa muito, muito grande para que eu possa entender o que o cliente quer, por exemplo, o médico, para que ele sinta que eu estou escutando, que eu estou entendendo qual é o problema e explicar, né, de forma adequada quais serão as possibilidades de atuação, se no caso do tratamento médico, muito semelhante, por exemplo, com a defesa judicial. E a gente dizendo para o paciente ou para o médico o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer de uma forma, de outra, a gente pode escolher algumas alternativas de tratamento, por exemplo, e aí chegar nesse ideal de atendimento. Então, além daqueles motivos que eu comentei, a judicialização ela passa pela indústria do dano moral. Nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor, né, que no artigo 14, parágrafo 4º dele, do CDC, ele traz a consumerização, ou seja, a relação médico-paciente ela é vista como uma relação de consumo, a relação dos profissionais liberais também é vista como uma relação de consumo, mas na qual a gente precisa provar, né, que houve culpa. Então, é uma relação de consumo considerada pelos tribunais. Para a maioria das especialidades, a gente precisa realmente provar que houve culpa na prestação de serviço médico. Tem a questão do próprio acesso à justiça, que é muito facilitado, né, a gratuidade de justiça. A maioria dos pacientes que ajuizam demandas contra os profissionais da saúde, contra os médicos, pedem justiça gratuita, ou seja, eles não vão pagar uma taxa judiciária para fazer o ajuizamento da ação, bem como, ao final do processo, se eles perderem, né, que isso acontece com muita frequência, a gente tem o chamado
que a gente denomina de preço da inocência, né? Existe uma estatística que foi feita, a cada 4 processos ajuizados contra médico, 3 são absolvidos, então a gente tem uma estatística alta de absolvição, mas que o médico tem que pagar advogado, taxa judicial, perícia, para poder pagar a inocência, então, para poder provar a inocência. Então, realmente, a gente tem uma situação que a medicina se encontra hoje como uma profissão de alto risco, porque a gente tem resultados que não são sempre os resultados desejados pelo paciente. E também a questão, como eu falei para vocês, dos direitos e obrigações legais, o Código de Defesa do Consumidor, a própria Constituição com direito à saúde, a lei dos planos de saúde, a parte dos códigos de ética das profissões médicas que trazem uma obrigação de informar, bem informar e de tomar cuidado com essa relação, né? Então, a gente tem muitas questões, né? E, além disso, o amplo acesso à informação, as pessoas, em geral, usam os mecanismos de busca, principalmente o Google, e acabam, às vezes, por exemplo, fazendo uma interpretação errônea do que está acontecendo com ela, e ali acabam até ultrapassando a conduta do médico e ajuizando uma ação sem motivo, não pedem, às vezes, segunda opinião, ou, às vezes, vão para outro médico que tem uma opinião divergente e acaba judicializando em razão disso, né? E a mudança desse paradigma que eu falei para vocês, do paternalismo. Então, a gente hoje tem que considerar a autodeterminação desse paciente como fundamental na relação médico-profissional. Existiu também no tempo a questão da máfia de branco, a gente tem máfia das próteses em algumas capitais e alguns estados do país. Os médicos foram aí demonizados também, muito também na época, sem querer polemizar a questão política, mas na época do PT a gente teve uma demonização da profissão médica e, às vezes, a explicação é um pouco difícil para isso, né? A gente teve muita notícia de erro médico na mídia, em geral. Chegou uma época que o próprio Fantástico, semanalmente, a gente tinha aí várias reportagens falando sobre supostos erros médicos e já praticamente condenando o profissional naquele momento da reportagem, né? Sem direito a ampla defesa, contraditório e sem direito à resposta. Então, isso gerou uma revolta da população usuária do SUS, dos próprios pacientes, dos usuários do plano de saúde, que acabaram vendo o médico como uma classe que erra muito por causa dessa situação toda que foi posta pela mídia. Eu gosto de trazer alguns exemplos, por exemplo, de publicações. Tem muitos vídeos, né? Não dá para a gente citar todos, mas a publicação, por exemplo, da época, reportagem especial, por que a medicina pode levar você à falência? Isso são chamadas, né, midiáticas e que fazem com que o paciente, de certa forma, gere essa raiva contra o médico. Então, o que os hospitais não contam para vocês? E infecções, erros grosseiros, amputações desnecessárias, armadilhas que se escondem sobre a face tranquilizadora da medicina moderna, né? Então, um guia para defender seu bem mais precioso, que é a saúde. Então, a gente acabou criando, né, e a mídia criando uma situação de beligerância, de animosidade entre o paciente e o médico. Por exemplo, tem essa revista da Super Interessante, essas duas. Uma que falava 20 segredos que os médicos não contam, né? Cirurgias desnecessárias, remédios que não funcionam, conflitos de interesse, a medicina está doente. Para superar essa crise é preciso enfrentar algumas verdades inconvenientes. E a última publicação que gerou muito ruído e uma insatisfação grande no próprio CFM, que se manifestou sobre isso, foi essa da capa verde, da Super Interessante, né, que ela falava lá, erro médico, é mais comum do que você imagina, e tinha um estetoscópio em forma de cobra. Isso gerou realmente um desgaste junto com o CFM, né, com o órgão de classe federal, e que, na época, eu me lembro demais que os conselheiros falaram muito sobre essa reportagem especificamente, né? Por exemplo, o Correio Brasiliense, ele traz aí, a OMS mostra que cada 5 pessoas morrem a cada minuto por erro médico, né? Então, a pesquisa mostra que anualmente 2,6 milhões de pessoas morrem nos 150 países de baixo ou médio rendimento devido a tratamentos médicos errados. Então, só mostrando a vocês
essa enxurrada de notícias que sucedeu durante muito tempo, né? No Brasil, em 2017, já temos um número de 6,1 mortes por dia, né? Então, os dados são do IESS, né, da UFMG, que é esse Instituto de Estudos de Saúde Suplementar da Universidade Federal de Minas Gerais, e a gente tem aí, por exemplo, notícia no UOL, em que os erros em hospitais matam 140 pessoas por dia no Brasil. Então, assim, são muitas notícias que trazem esse cenário um pouco até caótico dentro da nossa saúde. O erro médico no Brasil mata mais do que câncer, né? Um estudo sugere que as falhas médicas matam mais de 2 pessoas a cada 3 minutos no Brasil, e isso sucessivamente, né? Então, a gente teve essa indústria do dano moral, o médico realmente ainda é visto como uma classe favorecida financeiramente, a gente tem, óbvio, muitos anos de estudo, muitos anos de dedicação dentro a própria faculdade, a universidade, os anos de estudo, depois as especializações, 1, 2, 3, muitas vezes para chegar na especialização fim que o médico deseja, e a gente vê, por exemplo, que às vezes os médicos ainda hoje, né, acabam tendo redes sociais, que é outra questão também, que tem um pouco de polêmica da própria publicidade, colocar a vida pessoal, carros, apartamentos, viagens, isso faz com que o paciente veja o médico como uma pessoa que tem muito dinheiro e, por exemplo, até aqui no nosso conselho, no Rio Grande do Norte, eu sou de Natal, nós tivemos um estudo aqui feito por um dos conselheiros, né, e até mesmo na época pelo presidente, que indicava que na época de crise a gente tinha um aumento de demandas, por exemplo, junto aos conselhos de classe, e aí aqui no Rio Grande do Norte. Então, o que é que isso faz crer? Que as pessoas iam buscar um processo ético-profissional, uma denúncia no CRM, para ter uma possibilidade de que esse médico fosse condenado pelo conselho e, a partir daí, ajuizar uma demanda civil indenizatória para que o médico fosse condenado em um valor pecuniário, né, em indenização por danos morais e materiais, muitas vezes, para ressarcir. Também tivemos aí o surgimento de diversas associações de vítimas de erro médico, como, por exemplo, a Vermes, no Rio de Janeiro, a Advitem em São Paulo, a ASMA em Pernambuco e ainda outras, e muitas delas, às vezes, são feitas por advogados que utilizam essas associações para fazer captação de pacientes, né? Então, tem uma delas que tem uma advogada que supostamente sofreu erro médico, criou a associação, diz que faz gratuitamente, mas, na verdade, não existe uma advocacia gratuita, haja vista que, ao final do processo, quem perde, paga. Então, quem faz esse tipo de ação, muitas vezes está buscando pacientes que querem ajuizar ação, demandas judiciais contra médicos, porque, ao final, se ganha percentual em cima da condenação. Aí, para vocês verem, né, essas associações, a gente viu no Facebook, chega de erros médicos, né, e elas realmente tomaram conta do nosso cenário nacional. Então, a gente tem uma questão aí das especialidades, é bem importante, né, que representa no Brasil. A gente tem a clínica médica, com 11,2%, a pediatria com 10,3%, a cirurgia geral com 8,9%, a gineco-obstetrícia com 8%, genética, né, 0,1%, radioterapia. Então, hoje a gente tem no cenário, a gente tem a ginecologia obstetrícia, mesmo ela estando apenas com 8% do número de médicos, ela é a mais processada. A gente tem uma situação em que há o interesse de diversas pessoas nesse cenário, por exemplo, os avós, os pais, né, e que isso gera uma expectativa muito grande. As pessoas não aceitam eventos adversos na parte da ginecologia, principalmente a obstetrícia, como, por exemplo, um coroamento, num parto cesariano, às vezes até a parte de enlaçamento, o cordão umbilical, sofrimento fetal, a criança ter uma anóxia, às vezes acontece de ter anóxia e ficar com algum tipo de sequela cerebral, e isso gera muito processo judicial. Acredito que, na maioria dos processos que eu defendo, geralmente são da ginecologia, da obstetrícia, da ortopedia, da oftalmo, e a gente tem muita coisa da plástica também. E são essas, basicamente, as especialidades médicas mais processadas, tá bom? Essas estatísticas da judicialização. Tem um número de ações judiciais contra os médicos cresceu, em média, 350 em todos os tribunais estaduais do país,
né? E no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, a gente teve um crescimento de 1.600% entre 2001 e 2011, ou seja, os processos que tramitavam em primeiro grau, no juiz de primeiro grau, que iam depois para o Tribunal de Justiça dos Estados, né, acabaram indo muito mais processos, houve esse aumento de 1.600, para os processos que acabaram sendo remetidos para o STJ. Então, houve um aumento considerável, né? De acordo até com o CREMESP, tem uma informação aí de 2012 a 2015, né, os processos no período que mais tiveram representação das especialidades foi ginecologia e obstetrícia, combinando com a parte do judiciário, depois cirurgia plástica, que não é idêntico ao judiciário, clínica médica também não é idêntico ao poder judiciário, tá bom? O CREMESP, nesse caso, ressaltou também que nem todo médico julgado ele é especialista nas áreas. Então, são médicos que acabam atuando sem ser especialista, que não tem RQE, Registro de Qualidade de Especialista, registrado junto ao Conselho de Atuação. No ZEUA, nos Estados Unidos, a gente tem 9% dos médicos processados, lá muda um pouco esse cenário. A gente tem, por exemplo, cirurgia geral, urologia, otorrino, ginecologia obstétrica em quarto, que no Brasil é em primeiro, e cirurgia especializada, como a neuroortopedia. O cenário é um pouco diferente, né? Lá a gente tem, por exemplo, falha de diagnóstico, complicação cirúrgica, mau resultado ou progressão da doença, falha em tratar ou demora no tratamento, né? Morte por falha médica, lesão ou injúria anormal, seriam umas lesões corporais mais graves do paciente, falha na documentação é uma coisa que a gente tem que falar e também tem surgido muito no Brasil, que é a negligência informacional, erro na administração de remédios, falha em seguir procedimentos de segurança, falta de consentimento informado. Pessoal, consentimento informado é muito importante, porque a gente, sem o consentimento informado, a gente gera um hiato nessa relação e a gente gera uma fragilidade em provar o que o médico conversou, prescreveu, a parte de hipótese de tratamento que ele conversou com o paciente, que ficou registrado. O prontuário médico nem sempre é a ferramenta mais adequada. Ele é uma das ferramentas de defesa, tem que ser preenchido de forma adequada, mas ele não é a ferramenta de defesa que vai garantir que o médico não seja condenado. Então, a gente precisa ter, dentro desse mundo jurídico do atendimento médico, a gente precisa ter diversos documentos, né, hoje, para que você possa clinicar, para que você possa fazer cirurgias, procedimentos cirúrgicos com mais tranquilidade, tá? Eu vou trazer mais na frente. Tá? Então, aqui são dados, né, que 52% dos médicos disseram ter sido pegos de surpresa nessas ações judiciais, 14% não se impressionaram em nada com o acontecido, 34% ficaram, de certa forma, surpresos. A grande maioria dos médicos achou-se injustiçada com esses processos, 83%, né, um número alto. 11% não estavam seguros se os processos eram justificáveis e 6% responderam que estava correto terem sido processados. E quase metade dos casos o ganho foi do profissional médico. Acredito que aí, até pelo colega de São Paulo, que é o Marcos Coutri, ele fala lá no estudo dele que a gente tem, a cada 4 processos judiciais, 3 a gente tem a inocência do médico. Tá? No Brasil, quantos médicos a gente tem hoje? A gente tem aí 570.112 médicos no geral, tá bem? O Brasil tinha um índice de aproximadamente 7% de processos por erro médico e a gente hoje se iguala muito próximo aos Estados Unidos, chegando aí nesse percentual de 9%. E isso aí faz com que a gente tenha um número de processos, ou de médicos que foram processados, ou foram processados ou que estão sofrendo processo de aproximadamente 50.310 médicos. Isso é uma estatística, tá bom, pessoal? É um número de hipotético pelo cálculo que a gente faz. Né? Como eu falei para vocês, os estados agora, como é o número de processos, a gente tem Rio de Janeiro, apesar de não ter o maior número de médicos do país, né, a gente tem aí 25% do número de processos. São Paulo é o estado com o maior número de médicos, sem sombra de dúvidas, e a gente tem aí 19,27%. Depois o Rio Grande do Sul, com 15,92%. Aí depois a gente vai para o Paraná em quarto lugar, com 6,7%, e Minas Gerais
em quinto lugar com 6,1. Apesar de a gente ter aí o ranking de número de médicos, né, no Brasil, é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E a gente vê que não é a quantidade de médicos que diz o número de processos ou percentualmente quanto a gente tem aí de estados com maior número de processos. No Rio, a gente se pergunta muito se é em consideração a questão dos procedimentos da cirurgia plástica e da cosmiatria, por exemplo, que acontecem muito no Rio, né? E a questão do Rio Grande do Sul e do Paraná também. O Rio Grande do Sul é uma sociedade que tem já uma cultura de direitos muito forte, então isso justifica pelo próprio judiciário ser sempre muito vanguardista, né? E a própria população também ter um entendimento maior de seus direitos. Aqui, como eu falei para vocês, no âmbito geral, no Brasil, a gente tem aí as especialidades mais demandadas no Tribunal de Justiça, o percentual aí 42% da ginecologia obstetrícia, 15,91% da traumato-ortopedia, aí a gente tem a cirurgia plástica, né, e a cirurgia geral com 7%, clínica médica com 6%, a neurocirurgia com 5,18%, a pediatria com 4,46%, depois a otorrino. Então, a gente vê que vai diminuindo. Anestésio, que poderia ter muito processo, porque realmente a gente tem muita questão de choque anafilático, de eventos adversos, a gente não tem uma judicialização tão alta, que a gente vê aí é 2,85%, juntamente com a oftalmologia. No cenário aqui do Rio Grande do Norte, especificamente, a oftalmologia, ela fica aqui em segundo lugar com a traumato-ortopedia, mas é uma questão bem específica do nosso estado. As consequências dessa judicialização. Ela é os direitos, os custos processuais, né, como a gente falou, é perda patrimonial, porque vai ter que pagar o honorário de advogado, né, o preço do custo da inocência, pagar, por exemplo, uma tutela antecipada, que a gente chama de tutela de urgência hoje, a liminar, que vocês conhecem, né, por exemplo, um ato médico no qual uma criança que passou por um parto nasce, como eu falei para vocês, tem um sofrimento fetal, tem uma anóxia e nasce com algum tipo de debilidade, de limitação e que precisa de fisioterapia e precisa de complementação da rotina dela, porque os pais não têm como bancar esse tratamento. Então, o médico pode ser condenado a pagar antecipadamente, antes do final do processo, um valor para tratamento, para manutenção da criança, para comprar equipamentos, dentre outros. Então, é realmente uma situação que a gente encontra nos casos. Não é sempre que tem o deferimento dessa tutela de urgência, né? Alguns casos específicos, mas a gente já pegou casos bem sérios em que, por exemplo, a médica obstetra acabou tendo que pagar um valor altíssimo, porque o processo demora muito, às vezes, a ser julgado, muito mais de 5, 6, 7 anos, inclusive dependendo do tribunal que a gente está vinculado. Por exemplo, aqui no estado a gente tem uma média de julgamento, São Paulo tem outra média de julgamento, Rio de Janeiro tem outra média, isso depende muito do número de ações e do tamanho do tribunal, tá? E também utilização de perícia médica em aproximadamente 80% das sentenças. Então, a maioria dos processos que tratam de erro médico, a gente tem que lembrar que o médico vai acabar arcando com a perícia médica, e hoje a perícia médica ela não é tão barata como era antes. A gente tem empresas fazendo isso, e os valores variam muito, mas a gente tem pelo menos um valor que vai variar aí de 3 a 3,5 mil reais, até cobrança de 10, 15 mil reais, dependendo da complexidade, tá? E, além disso, lembrar que a gente tem também a questão, muitas vezes, de utilizar e pagar, né, um assistente técnico, que é um médico que vai auxiliar nessa construção dessa prova, tá? Os custos processuais indiretos, que a gente chama a integridade psicológica, óbvio, o bem-estar psicofísico, ainda mais psíquico do médico, a honra e a imagem profissional, né? A gente tem aí, né, que, por exemplo, uma notícia de um erro, um ajuizamento de uma ação, uma denúncia no CRM, ela gera um desgaste com o conselho profissional, com seus pares. Você vai ter que se submeter a um processo que também dura muito no conselho, é um processo longo, né? A gente tem, parece muito com o processo judicial, a gente vai passar aí por diversas etapas, incluindo defesa, como se fosse uma contestação, uma defesa prévia, oitiva de testemunha,
às vezes até uma perícia por algum membro do conselho, alegações finais, e a gente vai também para uma sustentação oral na sessão plenária, que a gente chama, que tem um quórum de conselheiros que vai julgar o caso, tem um debate. Então, realmente é um processo que desgasta muito, tanto emocionalmente, e se você tiver algum tipo de conduta que não foi tão adequada, você pode sofrer uma penalidade administrativa, ético-profissional, cível, que seria essa condenação por danos, e até mesmo criminal, como eu falei para vocês, se houver algum tipo de ato que se revista de culpa, que é imperícia, imprudência ou negligência. Então, é bom que a gente sempre tome o maior número de cuidados jurídicos possíveis, tá bom? Então, a prevenção médico-jurídica, o que a gente pode fazer, né? Então, melhorar essa segurança médico-jurídica adotando medidas preventivas, como eu falei, e adaptando-se a essa nova realidade. Não adianta a gente querer continuar numa medicina arcaica, que você tem a mesa, vai atender o paciente, não vai informar quase nada, vai ser paternalista, porque isso vai acabar gerando para você uma dor de cabeça no futuro. Então, é implementar rotinas e hábitos que se transformarão, né? Rotinas que se transformarão em hábitos e, assim, na prática, quando a gente utiliza contrato, termo de consentimento esclarecido, a gente consegue implementar bem para os médicos que a gente trabalha, para as sociedades de especialidades, e a gente vai gerando essa rotina para os pacientes, eles vão acabando se adaptando, né, e vão ler os documentos, entender o que vai acontecer, e a gente vai gerar essa nova cultura, esse novo mindset, para que as pessoas possam trabalhar de forma segura. Muito médico diz, Tessos, e se por acaso o paciente achar ruim e não quiser assinar? Muitas vezes o paciente que vai achar ruim, por exemplo, tem alguns casos da Sociedade de Dermatologia, fiz termo para, por exemplo, botox, para preenchimento com biopreenchidores, ácido hialurônico, dermoabrasão, procedimentos de aplicação de laser. Então, na dermoabrasão, era um procedimento extremamente agressivo, que deixa a pele muito sensível, e quando a gente coloca no termo tudo o que pode acontecer, até uma médica que era aqui na época da diretoria da SBD, ela disse, se eu colocar isso tudo, o paciente provavelmente não vai querer fazer. Mas é exatamente isso, a gente tem que fazer com que o paciente entenda todos os riscos, os benefícios do tratamento. Se por acaso ele fizer um tratamento e ele não estiver ciente do que vai acontecer, isso vai gerar depois uma frustração e pode gerar, nem sempre uma ação judicial, mas pode gerar um desgaste, inclusive, com o paciente. Hoje, com as mídias sociais, existe muita questão de publicação, de paciente colocar alguma coisa no Instagram reclamando, às vezes no próprio Facebook, e isso já fez com que eu tivesse que ajuizar algumas demandas, que a gente chama de tutela inibitória dos direitos da personalidade, para retirar esse conteúdo que está violando o direito da honra profissional do médico, por exemplo, e a gente tem que tirar link do ar, né? Às vezes do Google, do Facebook, do YouTube, colocar as URLs e pedir que esse material seja retirado do ar. Então, a gente tem que tentar evitar esse tipo de confronto, isso não leva a nenhum tipo de benefício para o médico. Aqui eu trago o exemplo de alguns documentos, para que vocês entendam, né? A gente precisa ter, muitas vezes, o contrato de prestação de serviços. Eu utilizo muito com o pessoal, por exemplo, da plástica, da ginecologia, contrato, termo de consentimento e contrato para parto, para esterectomia, para ligadura de trompa. Então, a gente precisa ter esses documentos explicando o que é o serviço, quais as obrigações, quais os deveres do paciente. O paciente também tem deveres, pessoal, não é só o médico que tem dever. O paciente tem, do outro lado da moeda, um dever de informação tão sério quanto o dever do médico. E quando o paciente falha com a sua informação, a gente vai ter aí uma culpa exclusiva do paciente e, às vezes, no mau resultado, né? Então, é importante que a gente pense nisso e que a gente consiga realmente trabalhar toda essa ideia de documentação de uma forma mais substancial. Então, a ficha clínica, anamnese bem feita, boletim de sala-cirurgia sempre bem preenchido, não deixar falhas, porque em algum momento você vai precisar do boletim de sala de cirurgia, o termo de consentimento informado ou esclarecido, como eu prefiro até hoje chamar, termo de revogação de consentimento também, o paciente tem o direito de revogar o consentimento e não submeter ao procedimento, carta de retorno ao tratamento,
termo de recusa, procedimento, né, que muita gente chama de alta revelia, e aí não existe alta revelia, porque alta é um conceito médico, o paciente não pode se dar alta, tá? Então, até eu tenho um artigo, quem quiser também dar um Google e vai achar muita coisa, quem quiser tiver interesse, olhar lá no meu LinkedIn, eu tenho muita coisa que pode ajudar aí na sua prática diária, tá? Aqui eu trago um termo de consentimento livre esclarecido, um exemplo, tá? Um exemplo, e inclusive também, por exemplo, a questão específica do STJ, do ministro Luiz Felipe Salomão, que ele tem esse recurso especial, que é 1.540.580, que ele formalizou a necessidade de ser um consentimento por escrito, tendo em vista que o consentimento genérico ele é considerado um consentimento em branco, que é o blanket consent, ou seja, para o STJ, hoje, a gente tem uma questão de que, se o médico não juntar um termo de consentimento que minimamente traga as explicações para o caso concreto, vai ser considerado um termo genérico e ele vai ser como se não tivesse validade jurídica e a gente vai ter uma inversão do ônus da prova e que pode gerar aí essa negligência informacional, ou seja, o médico não precisa nem ter cometido um ato médico imprudente, negligente ou imperito, mas ele vai responder só pela falha na informação. Tem um caso bem emblemático de um paciente que teve um acidente de carro e que precisou submeter a uma neurocirurgia depois e não ficou informado os riscos do tratamento. E no meio, inclusive, desse caso, no meio do tratamento, a equipe médica decidiu mudar a execução da cirurgia e o paciente teve uma piora do quadro dele, né? Então ele tinha tremores, depois ele ficou com a paraplegia, e isso gerou aí um dever de indenizar. Então a gente precisa realmente pensar nessa informação sempre qualificada. Eu trouxe aqui um exemplo de termo de consentimento que tinha na SBD Nacional, quando eu fui trabalhar com a SBD aqui do Rio Grande do Norte, e a gente vê esse termo aí é o exemplo da SBD Nacional. Então, é um termo muito simples, isso é considerado um consentimento genérico, né? Está dizendo que a pessoa vai autorizar, que permite fazer qualquer tipo de procedimento, né? O nome do paciente e responsável legal. Esse tipo de termo, ele não tem validade jurídica, tá bom, pessoal? Importante a gente pensar que o termo, ele precisa conter explicações do que vai acontecer. Então, nome do paciente, eu coloquei aqui até um de preenchedores, né? Aqui até do Botox, a marca do Botox, né? Na verdade é a toxina botulínica, se é Botox, qual é o tipo de toxina que está sendo usada, o lote, as áreas que vão ser aplicados, explicar que o tratamento às vezes é pouco invasivo, se tem paralisia gradual do músculo, temporal, rugas dinâmicas, rugas estáticas, qual é o efeito, né? Como é que ele pode tratar, se o paciente pode ou não fazer exercício físico, não pode se abaixar durante um período específico de tempo, quais são, por exemplo, muito paciente às vezes não pergunta e aí vai para a academia antes do tempo, tem relação sexual com o parceiro também, sem poder, então isso tudo tem que ser informado ao paciente, né? Não é só fazer a aplicação do Botox e não dar informação nenhuma, porque isso pode gerar, inclusive, depois reclamações do paciente por uma inadequação do tratamento, mas por culpa exclusiva do paciente. Então, para provar que você explicou, é necessário que a gente tenha um termo, tá? Então, geralmente a gente faz um termo avisando, explicando, geralmente todos esses aspectos do procedimento. Vocês verem aí, é um termo completo, a gente tem que mostrar que a pessoa está ciente, que pode haver, por exemplo, no caso aqui específico, a gente tem alguns pontos que a gente trata para o termo, às vezes se autoriza ou não utilizar em trabalho científico. Agora, com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa pensar até nessa questão de cláusulas de privacidade, né, e saber que não pode usar nenhum tipo de imagem do paciente. O próprio Código de Ética Médica e a lei e a resolução normativa 1974 de 2011, ela proíbe o uso da imagem do paciente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bem? Eu trago aqui alguns exemplos da responsabilidade civil médica atual, né? A gente tem o dano patrimonial, que é antigo, por exemplo, é o que decorre estritamente pecuniário de uma cirurgia. O paciente teve que gastar com curativos especiais, com deslocamento, com um novo procedimento cirúrgico, e ele pode demandar isso contra o médico. A gente tem que são chamados danos
emergentes e lucros cessantes. Emergente é o que decorreu do ato, especificamente, e lucro cessante é o que o paciente, às vezes, perde ou deixa de ganhar em razão dessa incapacidade temporária. Quando é uma pessoa que tem ganhos fixos e que a gente consegue comprovar que naquele período ele deixou de receber, provavelmente ele vai conseguir ganhar isso em juízo, tá bom? Se houve realmente um erro médico. Tem o dano moral, que é um dano que atinge o direito da personalidade, né? O bem-estar psicofísico, que vai gerar, às vezes, uma situação em que o paciente fica debilitado, que ele sofre. A gente tem, muitas vezes, a condenação, não são condenações muito altas no nosso país, mas existem essas condenações. O dano estético, que ele é independente do dano moral, por exemplo, o dano estético, o conceito dele é o enfeiamento. Então, a gente tem uma situação em que a gente tem um enfeiamento da pessoa que se submeteu a um procedimento cirúrgico, né? Existem alguns casos, por exemplo, que a gente pega na plástica, ou até mesmo, por exemplo, teve um caso que eu peguei de um teratoma, que, na verdade, uma imagem sugestiva de teratoma, que foi feita na região abdominal de uma criança. Ela passou por um procedimento de laparotomia exploradora, e foi uma laparotomia exploradora em branco. E, infelizmente, não tinha teratoma, era vinculado ao SUS, demorou muito para se fazer o procedimento, entre o ultrassom, o laudo, né? Então não se fez um ultrassom novo, e acabou que quando se abriu a gente tinha uma cirurgia que ela foi uma cirurgia, uma videolaparoscopia, desculpe, uma laparotomia exploradora em branco. O dano existencial, pessoal, que é um dano que diz respeito à própria existência da pessoa. Por exemplo, tem um caso que eu sempre comento, que realmente me chamou muita atenção, de uma criança que perdeu o pênis em razão de uma postectomia que estava sendo realizada no hospital público, e o bisturi elétrico ele apresentou problema. Então, a criança ficou com o pênis, houve uma perda do pênis, ela ficou urinando por meio de catéter, né? Então, a gente tem que pensar o que é que isso pode implicar na vida dessa criança. A gente tem aí uma situação em que a criança ela pode ter uma parte da sexualidade comprometida, a própria autoestima dela, e até a parte de dano estético, porque ele teve um membro, né, no pênis, que não tem mais aquela aparência anterior por erro de um equipamento, muitas vezes até falha na própria revisão e na checagem desses equipamentos. Então, isso é muito importante a gente lembrar. Como eu falei, a negligência informacional, que aí é a falta de informação clara, e aí, se não houver, pode haver a condenação exclusiva nisso. A gente tem alguns casos no país aí que, às vezes, condenam por negligência informacional em 10, 15, 20 mil reais, só porque não se informou e não se provou que informou bem ao paciente. Perda de uma chance que não é tão utilizada hoje no Brasil, ela realmente é muito, muito difícil de ser utilizada. O dano do desvio produtivo, né, que a gente chama de dano temporal, seria, por exemplo, um paciente que eu, como médico, informo que ele vai passar um mês no pós-operatório, e em decorrência de algum evento ele acaba ficando 4 meses afastado, tendo que fazer diversos outros tratamentos, câmara bariátrica, hiperbárica, fica afastado, não consegue ter cicatrização. Então, a gente tem que pensar que isso também pode, inclusive, gerar um dano, e ele pode pedir esse dano para que ele seja ressarcido. Existem outros, como, por exemplo, o dano pela violação da autonomia, que seria violar a autodeterminação do paciente, que Adriano Godinho, que é um professor, fala nisso também, e dano à liberdade de escolha, né, que a gente tem, e o dano pela distanásia, que a professora Luciana Dadalto, de Minas Gerais também, que é a nossa colega, ela fala nesse dano pela distanásia. A distanásia é exatamente fazer aqueles atos fúteis, né, insistir em terapias e procedimentos que são fúteis, e a própria família pode depois ajuizar uma ação em razão disso. Então, reflexos da legislação no ato médico, né? Então, a gente precisa pensar que hoje a gente tem que ter essa questão do princípio da informação plena, tanto pelo Código de Defesa do Consumidor, como pela questão do próprio Código de Ética, tá, médica. Riscos sempre existem, né? Maus resultados e benefícios, a gente tem que explicar, como eu falei para vocês. Não fomentar expectativas ilusórias nos pacientes, isso é muito importante. A gente não pode jogar para debaixo do pano, para debaixo do tapete,
por exemplo, questões que fazem parte do procedimento. Então, toda cirurgia plástica ou toda incisão vai deixar uma marca, né, uma cicatriz, que ela pode ser menos ou mais visível, pode ter queloide, pode ser atrófica, pode ser hipertrófica, pode ter alargamento. Então, isso tudo deve constar, por exemplo, no termo de consentimento esclarecido. Então, se você não fala isso e o paciente fica com uma cicatriz que ela é inestética, ele provavelmente vai pedir uma indenização pela questão do enfeiamento e que ele não foi explicado que isso poderia acontecer, né? E a necessidade de elaboração e aperfeiçoamento desses documentos utilizados pelo médico, pelas clínicas e pelos hospitais, como eu já tratei assim amplamente com vocês. Então, para finalizar, eu queria aqui deixar duas frases que eu gosto muito. Uma é de Michael Balint, que ele era um psicanalista húngaro, e ele fala que toda doença é também o veículo de um pedido de amor e de atenção, e realmente o doente ele vem fragilizado e a gente tem que ter um olhar humanizado, lembrar da determinação do paciente e ter sempre esse olhar humanizado para ele. E a outra é a de Holmes, que a gente tem, que isso vocês já escutaram muitas vezes, que o médico às vezes cura, alivia geralmente, mas consola sempre. Então, assim, eu me despeço de vocês. Fica aí meus contatos. Quem tiver interesse, pode, por favor, me sigam no Instagram, é meu nome, no LinkedIn também, eu tenho muitos artigos. No próprio site, eu tenho um blog com artigos também sobre essa relação médico-paciente, sobre direito médico, e eu ficaria muito feliz em contar com vocês e poder ajudar. Quem tiver alguma dúvida, fica à vontade para entrar em contato comigo. No meu site tem a questão de e-mail para que vocês possam entrar em contato. No meu Instagram, vocês vão encontrar na minha bio, inclusive, um contato direto do meu WhatsApp, que vocês podem tirar alguma dúvida, perguntar, inclusive dessa aula, eu terei muita satisfação em poder ajudar, né? Então, assim, eu agradeço muito. Vou parar de compartilhar aqui. Então, agradeço a vocês, muito obrigado ao CONAS pelo convite, é uma satisfação participar desse Congresso Nacional de Direito Médico e espero que eu tenha aqui trazido e esclarecido alguns pontos da judicialização e como você pode melhorar a sua relação com o paciente. Então, um forte abraço a todos e obrigado pela atenção.